a gente vai passar pela disputa pelo título. Porque rodada sim, rodada não, né, Minhoca? Fortaleza joga em casa. Briga para título. Briga para título de forma mais clara. O Fortaleza joga fora. Fica com a sensação de que o título está distante, né? De que o título é uma meta distante. E tomar 3-1 do Grêmio ontem foi além da conta para esse contexto. Né? Você não... Aí eu vou te dar um argumento que em defesa aí de uma linha. Você não vê Palmeiras e Botafogo tomando um 3-1 do Grêmio num contexto desse, né? De uma briga de título, né? E o jeito que foi, né? E aí é uma coisa que é natural isso. Palmeiras e Botafogo vão jogar melhor mesmo as partidas até o final do campeonato. É o que se espera, entendeu? Por isso que eu sempre citei essa questão lá no começo. Quando chegou em 2/3 do campeonato e o Fortaleza assumiu a liderança, era até o momento que o Fortaleza já vinha um pouco em queda ali de rendimento. Eu falei, o Fortaleza é a melhor equipe do campeonato merecidamente. Assumiu a primeira colocação merecidamente. Só que a grande questão é porque faltava muito campeonato e você está disputando contra duas potências. Então, o seu carro, ele tem que continuar fazendo... Alguém está fazendo barulho. A sua corrida contra dois clubes de muita qualidade é difícil. Então, assim, às vezes você vai ter que fazer um jogo ruim para conseguir uma vitória, ou às vezes você ser letal, porque teve ao longo desse campeonato jogos onde o Fortaleza teve dificuldade e conseguiu resultados importantes. Não foram jogos fáceis. O Fortaleza, quando chegou nessa parte de cima da tabela, não é que ele se transformou no Botafogo, no Palmeiras, no Flamengo, que geralmente é assim quando disputa o campeonato. Não, ele chegou onde ele chegou porque ele foi muito acima da média. Muito acima da média. Não é que ele foi só acima da média. Ele foi muito acima da média. E nesse sentido, não é que a gente falou aqui da outra vez, né, no raio-x. O Fortaleza, numa terceira colocação, com 55 pontos, faltando 10 jogos para acabar, ele estava 5 acima da média. Em outros anos, por exemplo, se fosse na Série B, ele estava liderando. Para ter noção, a Série B tá faltando 7 jogos para acabar. Então, assim, é uma campanha absurda do Fortaleza, mas é uma campanha que, para alcançar duas equipes, por isso que a minha fala sempre foi essa, não era desmerecendo o Fortaleza, nem nada, é porque realmente o Fortaleza tinha que estar jogando bem nesse momento. E o Fortaleza já tem um bom tempo que está jogando mal. Se você olha os últimos jogos do Fortaleza, são partidas ruins. Não jogou bem contra o Botafogo, Atlético Paranaense, Internacional, os 2 jogos contra o Corinthians. A vitória sobre o Cuiabá foi até merecida, mas é porque era o Cuiabá, entendeu? A gente tem que ponderar também isso. Se o Cuiabá tivesse tido um pouco de futebol melhor, talvez Fortaleza se complicasse, porque não foi um jogo também onde Fortaleza deu muita margem de segurança. Então, o Fortaleza está numa disputa de título muito difícil para bater título, porque ele precisa, nesse momento, ter desempenho. E olha assim, não é nem garantia. O fato de você ter desempenho, eu participei até de uma live essa semana, Fred, com o pessoal lá do Bora Leão, né, do Damasceno e tal, eu tenho um contato, e aí a gente estava debatendo sobre isso. Mas o quanto o desempenho nesse momento é importante, a vitória que importa, claro que a vitória importa. A vitória importa para o Atlético Goianiense, assim como importa para o Palmeiras, importa lá para o Guarani na Série B, como importa para o Novo Horizontino. Para todo mundo importa a vitória, só que você precisa, porque se o Palmeiras e o Botafogo às vezes fazem de maneira natural, por exemplo, o Botafogo hoje teve um jogo difícil, mas deu para ver que ele poderia ter feito 2-0 a qualquer momento. O Palmeiras, por exemplo, empatou hoje, teve dificuldade para ganhar o jogo passado, mas na média eles conseguem muito mais. O Fortaleza tem que estar ali, ó, lutando, porque os jogos fora de casa do Fortaleza, e aí trazendo o dado que é mais absurdo, né? O Fortaleza tomou 7 gols dentro de casa, em 15 jogos. Fora tomou 22. E o ataque não acompanha. É disparado o maior abismo, né, de uma campanha dele. Não atua 38%, né? Claro, é por isso que quando o Cássio tinha falado isso aqui na semana passada, mas a campanha do Fortaleza o credencia para título. Concordo. Mas não é suficiente, pô. Ele precisa de resultados fora que pararam de vir. Perceba, foi uma rodada onde os 3 jogaram fora de casa. O Fortaleza, que já era o terceiro, ele perdeu facilmente para o Grêmio. Ele tinha o pior jogo. Ele tinha o pior jogo dos 3. Sejamos justos. Mas assim, o Grêmio tinha empatado com o Botafogo no Rio. Ele em nenhum momento, ele conseguiu ser superior ao Grêmio. Sim. O Grêmio, tudo bem, teve uma falha de João Ricardo e tal, mas o jogo não indicava em nenhum, a não ser se fosse uma situação ali
uma jogada escapada, o Fortaleza conseguisse um gol e saísse vitorioso, que aí a gente ia estar falando, sem um bom desempenho, mas conseguiu o resultado. Que em alguns momentos, beleza. É isso. Agora é isso. Faltando 9 jogos, é isso, né? Mas assim, se você não conseguir melhorar, se o Fortaleza não fizer partidas melhores, porque quando o Fortaleza teve aquela boa sequência, Fred, mesmo com porque foi na época que o Fortaleza cai para o Vasco na Copa do Brasil, ganha a Copa do Nordeste daquele jeito também, com dificuldades, o CRB quase conseguindo vencer, e ainda teve aquela goleada para o Cuiabá. Ali foi um momento que, eu lembro até, a vitória curiosamente foi sobre o Grêmio, o Fortaleza ganhou, até jogando bem, mas porque teve quase um empate no final, a sensação do torcedor desse jeito que a gente está jogando, dificilmente a gente vai conseguir ter um campeonato tranquilo. Mas mal sabia que aquele bom futebol que apresentou contra o Grêmio ficou replicado mais vezes. A grande questão é porque o Fortaleza já está pelo menos os 10 jogos, tirando a apresentação ali contra o Bahia, de várias atuações ruins. Você jogar mal, assim, jogar bem não é garantia. Jogar mal, a tendência é que você vai ter mais dificuldade. Então o Fortaleza, ele precisa melhorar o seu desempenho para tentar ainda criar uma rara chance. Eu acho que chegou uma hora da verdade aqui, olhando esses próximos jogos dos 3 times, que é o seguinte: a tabela do Botafogo é muito boa. É muito boa. Muito boa. A tabela imediata do Botafogo: Criciúma em casa, Red Bull Bragantino fora, Vasco e Cuiabá em casa. É uma tabela de 10 pontos com risco de 12. Eu acho a do Palmeiras melhor. Assim, não as 4 rodadas, mas no geral, eu acho no geral, mas eu ainda acho o geral do Botafogo. Eu ainda acho o geral do Botafogo. Mas eu acho porque a questão o Palmeiras tem jogos fora de casa mais acessíveis, sabe? Pô, mas o Botafogo tem 3 em casa. Assim, não vou dizer que é colheita, mas é como se fosse 3 colheitas pro Botafogo. Criciúma, Cuiabá e Vitória. Pro Botafogo, eu acho que assim, eu não vou dizer que ele vai fazer 9 pontos. Mas todo mundo gostaria fora de casa. Se o Fortaleza tivesse hoje Criciúma, Cuiabá e Vitória em casa, a torcida estaria muito empolgada nesse momento. Muito empolgada. Entendeu? Assim, é porque o Palmeiras tem o Atlético Goianiense, o Palmeiras tem um Cruzeiro que não tá ganhando de ninguém. Mas sabe? Fora. E o Palmeiras não é tão bom. O Palmeiras acabou de empatar com o Bragantino, que se a gente fosse falar antes da bola rolar, não, aqui dá para ganhar do Bragantino. E ele não ganhou do Bragantino. Mas teve suas chances, viu? Poderia ter vencido. Não, mas aí também, Minhoca, assim, esse Botafogo, salvo engano, ele perdeu do Cruzeiro. Eu acho que foi a única vitória do Cruzeiro no retorno, se brincar. Mas então, porque o jogo foi em Brasília, né? Eu acho que talvez. Eu não sei se o jogo do Vasco. Todo time vai ter isso. Se você for olhar, todo time vai ser esse vacilo. O Botafogo vacilou contra o Grêmio também. Mas eu acho inclusive, que a Gabriel Felipe até corrigiu. Eu falei: o Grêmio foi lá e empatou com o Botafogo no Rio, foi no Mané Garrincha, né? Foi Mané Garrincha. É que assim, eu acho que o Palmeiras, considerando uma equipe que vem fazendo a campanha fora da curva, desde que saiu, eu acho que ele tem uma tabela que permite ele continuar fazendo isso fora da curva. Obviamente, ele vai ter desafios maiores em casa. Mas os jogos fora são jogos que dão essa possibilidade. Mas Arthur, veja, eu vou fazer uma coisa aqui, parecido com o que a gente fez no Vitória. A gente tava conversando Fortaleza na penúltima rodada, mas se apanhar do Bragantino do Fluminense, acabou. Sim, certo? Sim, acabou. Sim. E eu acho que aqui é um momento de pressão no campeonato. O Botafogo abriu 3 pontos hoje. Na verdade, abriu 2 pontos, né? Ele vence e o Palmeiras empata, fica 3 pontos, mas ele hoje teve um lucro de 2 pontos. Eu não vejo menos de 10 pontos nas 4 rodadas. Certo? Eu não vejo menos de 10 pontos. 9. Eu diria não vejo menos de 9. Eu acho que dá para ele considerar uma derrota nos 4. Mas se você quiser fazer as contas com os 10, dá para fazer também. Okay. Mas eu não acho impossível ele perder um dos 4, não. E aí o Palmeiras tem que pelo menos replicar o aproveitamento do Botafogo. Pesado. Para não abrir mais essa distância. Os 4 próximos jogos é bem mais pesado. E replicar vai ser duro. E esse clássico contra o Corinthians é muito chato. Pessoal, o Palmeiras pode vencer os 4. O Palmeiras pode vencer os 4. Mas o chão para chegar nessas vitórias é muito mais arenoso do que o do... O curto prazo do Botafogo é o melhor do mundo, pô. É o melhor do mundo. E o do Palmeiras é um pouquinho casca de banana. Exatamente. Porque o Juventude lá não perigoso, é fácil, né? O Fortaleza, tudo bem. Assim, o Fortaleza é um péssimo visitante. Mas o Palmeiras... Para mim, o Fortaleza vai estar vinculado ao que acontecer contra o Atlético.
Exato. Porque se o Fortaleza ganha do Atlético, ele pode até ter ultrapassado o Palmeiras, mas enfim, ele pode chegar na situação que tá aí. Se ganhar lá, ultrapassa o Palmeiras e vira vice-líder. Tá? Então, mas vai assim, ser, daqueles jogos que ele olha, assim, tirando do Botafogo, que é o jogo mais decisivo, né, pro palmeirense, o outro jogo é o jogo contra o Fortaleza. O jogo contra o Fortaleza, que ele vai considerar mais difícil. E esse clássico muito chato aí pro Palmeiras. Agora, a mesma pressão vai pro Fortaleza. Tá? Que precisa da mesma missão. O Fortaleza não vai tirar a vantagem nos próximos 4 jogos do Botafogo. Não vai. Ele não pode deixar escorrer. E para arrumar 10 aí, 9 e 10 é muito difícil. É muito difícil. Aí ele vai ter que começar a trazer os resultados fora. Que na verdade é o seguinte: o Fortaleza, para brigar pelo título, precisa de sustentação fora de casa. Não dá para brigar pelo título com 87 em casa e 38 fora. Vai ter que ganhar do Palmeiras no Allianz. Vai ser tipo isso. Assim, vai ser um pouco, considerando que ele disso. Considerando que ele pague a conta de vencer os jogos em casa, como ele vem Esse vencendo... jogo do Atlético deve ser Atlético reserva, né, Minhoca? O Atlético agora vai ter a pausa, mas ele joga no final de semana, se eu não me engano, ou no meio de semana, um dos jogos atrasados. Acho que esqueci agora qual é o jogo. E aí depois, quando voltar... eu acho que ele joga no meio de semana. Na outra semana, quando voltar da data FIFA, né? Aí vai ser o Fortaleza e Atlético Mineiro. E aí eles devem poupar, porque no final de semana... Ele joga contra o Grêmio. Ele joga contra o Grêmio agora. Pronto, já. O Grêmio acho que é na quarta-feira, né? Quarta-feira. Né? Pronto. Aí na outra quarta-feira, o duelo contra o Fortaleza, porque... E aí, como o jogo é aqui... Que inverteu, né? Porque inverteu. Isso. Como o jogo vai vir, aqui... Vai vir muito eu acho que ele vai dar uma segurada legal. Então, assim, é um jogo pro Fortaleza. Porque, assim, como o Fortaleza está nesse sentimento, o torcedor ganha, o torcedor se anima. Aí pega... isso, é rodada sim, rodada não. É o que eu falei, isso. Né? Mas, assim, como a gente estava falando lá do caso do Vila Nova, né? Na Série B. O Fortaleza, ele tem que continuar confirmando dentro de casa. Sim. Porque se ele não ganha, digamos, se ele empata com o Atlético Mineiro, o sentimento já vai... Aí acabou. Assim, a gente está perdendo até mesmo aquilo que é o que a gente tem de melhor, que é o mando de campo. Aí volta a olhar para o Flamengo, né? Aí tem que começar... Que aí eu acho que... era aquilo que eu falava, né? O Fortaleza, digamos, sozinho ali naquele G4 que vai se caminhando, e agora o Flamengo se aproximando também. Porque se você terminar na frente do Flamengo, queira ou não, tudo bem, o Flamengo teve crise, jogador lesionado, tá preocupado aí com a Copa do Brasil. Eu acho que vai ser foda de toda forma, né? Eu acho que, na verdade... Mesmo que ele fique atrás do Flamengo, é foda, pô. Sim, é porque eu vejo que naquela nossa discussão que a gente falava, e que eu só acho que as pessoas... Eu nem tinha reparado que tinha virado um corte o nosso debate do domingo passado do jogo do Cuiabá, né? Que até, enfim, vieram várias pessoas que nem acompanham aqui o programa, falam assim, naquele debate lá, o cara te comeu todinho e tal, não sei o que, eu falei, que era o Cássio, né? Eu falei assim, entenda, não há certo e errado nessa história. O Cássio tá corretíssimo ele utilizar o parâmetro que ele utilizou, assim da maneira como eu utilizei, que aliás se comprovou nessa rodada. O Fortaleza... Se comprovou, Minhoca. Veja só. Não, o péssimo visitante. Toda vez que perder se comprovar, veja só. É porque você... É a história que a gente já falou 100 vezes. O Fortaleza ter chance de ser campeão, na nossa opinião, na sua opinião, é diferente de dizer que ele disputa o título, não. Mas o que eu estou dizendo é que não é ele pode terminar em sexto. Não é errado. Ele pode terminar em sexto, como o Bragantino terminou. E o Bragantino disputou o título. Repare, deixa eu só terminar de falar. Repare, a minha avaliação não era uma avaliação equivocada. Ela tinha exatamente uma sustentação. O desempenho do Fortaleza como visitante, na minha avaliação, não credencia para brigar diretamente pelo título. E nessa rodada se comprovou. O Fortaleza tem muita dificuldade. Eu acho a conclusão errada. Eu acho que você poderia dizer assim, a campanha do Fortaleza fora de casa não credencia ser favorito pelo título. Não faz eu acreditar que ele vai ganhar o título. Exatamente, eu acho que o Fortaleza mas a cada jogo que ele entra em campo, que ele está disputando o título. Eu sei, Fred, isso eu concordo. Matematicamente você está coberto de razão. Por isso que eu estou dizendo, o caso não está errado, você não está errado. Mas a minha avaliação também não está errada. A minha avaliação é o desempenho do Fortaleza como visitante não credencia para brigar fortemente pelo título até o final. É outra forma de você analisar. Agora, você dizer que esse meu comentário não não tem fundamento nenhum, claro que tem fundamento. Se o time joga mal fora de casa, na maioria das vezes... Eu acho que dizer que o Fortaleza não... Jogos, 19 jogos... Veja só, qual foi a última vez que o Fortaleza tomou
ficam sem tomar um gol fora de casa, Fred. Em Eu maio. sei, Minhoca, veja Em só, eu maio. sei. Mas você. Algumas coisas na vida se impõem. E esse é um caso que se impõe. O Fortaleza entrou nessa rodada a 2 pontos do líder. Eu concordo. O Fortaleza podia ser o Atlético Goianiense, jogando o futebol do Atlético Goianiense. O torcedor do Atlético Goianiense ia para ver o jogo em Porto Alegre. Porque, vê só, se ele ganhasse sexta-feira, ele era o quê? Ele dormiu o quê? Fred, eu não estou discordando. Tanto que eu falei aqui. Eu só estou dizendo porque fica parecendo que o meu argumento ele é inválido. E ele não é inválido, pô. Claro que não é inválido. Ele é válido. Eu só acho que ele é válido. Ele só tá completamente descontextualizado da premissa principal. Você, porque assim, o seu é só a matemática que vai contar? Porque não pode ser só matemática. Na situação, faltando 2 pontos, 2 pontos em 9 jogos é só a matemática. Eu vou pegar um exemplo. Ano passado, quando o Botafogo estava a 7 pontos de vantagem, ele já estava em queda vertiginosa. Várias vezes a gente aqui falou, o Botafogo vai acabar entregando esse título. A gente falou. Ok, mas ele briga pelo título. Eu sei, mas a gente falou que o Botafogo... Minhoca, eu nunca colocaria R$1 que o Fortaleza vai ser campeão brasileiro. Fred, mas o que na minha análise do ano passado, quando eu falei que o Botafogo não ganharia o título, é porque o Botafogo, naquele momento, não estava tendo desempenho de uma equipe que era para ser campeã. E que o Palmeiras vinha atrás atropelando. O que eu estou olhando não é a rodada fechada. Na rodada fechada, vocês estão cobertos de razão. E eu concordo. Tanto que eu falei, matematicamente, tanto que eu usei até essa palavra, no gerúndio, está disputando o título. Fortaleza está disputando o título. Eu acho que o Fortaleza vai chegar até o final, assim como eu achava que o Botafogo não chegaria campeão. Essa é a minha projeção. E o que é que me sustenta para eu falar uma frase como essa? O desempenho do Botafogo do ano passado, o desempenho do Fortaleza nas últimas partidas. Para o Fortaleza entrar na disputa, ele tinha que ganhar do Grêmio. Se ele não ganhar do Grêmio, ele vai ter que... Ele agora tem que ganhar do Palmeiras. Além de ganhar do Atlético Mineiro, ele vai ter que ganhar do Palmeiras. Mas é o torcedor do Fortaleza, quando no jogo contra o Palmeiras, vai para um show que vai ter na cidade ou vai ligar a televisão para ver se ganha a segunda posição? Eu sei que ele vai, claro, é óbvio. Assim, todas as equipes fazem isso. Exatamente. Veja só, sexta-feira, o Fortaleza disputou a liderança do Campeonato Brasileiro faltando 9 rodadas, pô. Concordo. Perdeu. Mais uma vez fora de casa. Ok, mas disputou. Mas aí isso que eu digo, Minhoca. Não é que sua análise não tem fundamento. Ela tem fundamento. O Botafogo só foi a vergonha que foi ano passado. Só fracassou da forma que fracassou porque ele disputou o título. Não, mas porque teve um desempenho ruim, pô. É porque algumas coisas não é só a matemática. Mas outros tiveram desempenho pior que o Botafogo. É porque é isso que eu vou comentar. Só um comentário, Minhoca. É isso que é a minha discordância. A sua análise ela tem fundamento. O desempenho do Fortaleza fora de casa é um ponto importante na análise. O que eu discordo é a conclusão dela. A conclusão, para mim, é você dizer, por causa disso, eu não acredito que vai ser campeão. Sim. Mas não acreditar que vai ser campeão é diferente de dizer que não disputa o título. Em 2020, na Copa do Brasil, o América Mineiro estava na Série B e jogou semifinal da Copa do Brasil. Alguém acreditava que o América ia ganhar? Não. Mas alguém podia dizer que o América não disputava o título na semifinal do campeonato? Não, ele estava disputando. Verdade, ele não era favorito. Ele não tinha muita chance, mas ele está disputando. A mesma coisa. A gente está falando que o Fortaleza... E aí a gente tem que usar também esse cenário. Como o Fortaleza vai bater campeão? Fortaleza tem que ter um melhor desempenho fora de casa. Até porque boa parte dos jogos vão ser fora de casa até aqui. Sem isso, não tem como. E o Fortaleza... Só que se ele ganhasse, se ele ganhar um jogo no Bambo, se ele levar a maior pressão do mundo do Palmeiras e ganhar o jogo, e nessa mesma rodada, o Red Bull ganhar do Botafogo, meu irmão, Juventude de Fortaleza é o jogo da história do Fortaleza. Eu concordo. Só que até agora não tem nenhum indício disso. É a mesma coisa de falar, o Atlético Paranaense, se voltar a vencer, ele pode sair da disputa. No momento... Mas você falou, você mesmo trouxe isso. Qual é o indício do Atlético Paranaense? Qual é o indício do Atlético Paranaense, Fred, que tu acabou de falar minutos atrás? Mas na hora que comentou o Atlético Paranaense, tu falou, não, espera vencer uma. Não, exatamente. Quando aconteceu, não falei que vai acontecer. Você falou que tecnicamente ele é bom. Precisa do resultado positivo. É o que eu tô dizendo. Precisa, mas às vezes esse resultado positivo pode vir jogando nada fora de casa. Então, vamos lá. Então, o Atlético Paranaense talvez não esteja na disputa. Não é o principal time que está entrando. Vamos lá, pega um reserva do Atlético Mineiro, joga mal e vence ali como ganha de todo mundo no Castelão. Ganhou. Só que aí o Criciúma ganhou e o Palmeiras ganhou também. Todo mundo ganhou na rodada que vem.
na próxima rodada. Todo mundo ganhou. Aí tá lá. 5 pontos atrás. Segue 5 pontos atrás do Botafogo. Aí, chegou no Allianz Parque, bola na trave, o cacete. Aí o juiz deu um pênalti, uma mão, pênalti pro Fortaleza. Aos 43 do segundo tempo. A mão daquelas duvidosas, pênalti. Bateu o gol, passou o Palmeiras. E aí, ó, no dia seguinte, Red Bull Bragantino 1-0 no Botafogo. Tá a 2 pontos do Botafogo. O Botafogo vai pro Clássico Vasco. Aí eu repito, Juventude e Fortaleza. Que o Juventude vai ser favorito contra o Fortaleza. O Juventude em Caxias é favorito contra o Fortaleza. Eu concordo, você concorda com isso. Agora, Juventude e Fortaleza vai ser o jogo mais importante da história do Fortaleza no Campeonato Brasileiro da Série A. Em toda a história do Fortaleza. Porque vai ser um jogo em que ele vai estar disputando a liderança faltando 6 rodadas, pô. Eu concordo. Só que e ele pode tomar 4x0 do Juventude. Você fez todo um cenário em que essa situação, quando for enfrentar o Juventude, ganhar um jogo bambo. É ganhar um jogo bambo. É ganhar um jogo bambo. Mas é porque você tá falando no cenário que a gente podia ter falado se o Vitória ganhar os 2 jogos dele, se o Atlético Paranaense ganhar... Ele falou de todo mundo. Mas a gente eu acho que o Vitória vai cair, Minhoca. Então, eu acho que o Vitória vai cair. O Vitória tá disputando. Então a gente pode dizer que o Fortaleza não vai ser campeão. Se o Vitória vai cair, a gente pode dizer eu acho que o Vitória vai cair, mas eu fui vai ser campeão. Não. Então, mas veja só. Mas eu acho que o Vitória vai cair e eu falei que e quando a gente passou pelo Vitória, eu disse, meu irmão, o Vitória tá disputando muito a permanência. O Fortaleza tá disputando o título também pra caramba. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Claro que mas tá então disputando. É isso. É isso que a gente queria ouvir. Que o Fortaleza está disputando o título. Mas isso. Pra caramba. Ninguém queria ouvir. O Fortaleza vai ser campeão, não. É isso. É isso que você confunde. Sei que não, pô. Eu nem tô dizendo isso. Eu só tô dizendo que o Fortaleza hoje... Não é que a gente tá falando, gente, de um jogo contra o Grêmio agora, não. A gente tá pegando o jogo contra o Corinthians, aqui e lá, o jogo contra o Internacional. Cara, são muitos jogos recentes onde o Fortaleza não está desempenhando aquele que ele já desempenhou. Para brigar contra 2 equipes poderosas, contra Palmeiras e Botafogo, você tem que ir muito bem. Cara, a gente não está falando permanência, não. Por exemplo, a gente acabou de falar do Vitória. O Vitória precisa de umas 5 vitórias. Ou 4 vitórias e 2 empates, como o Fred trouxe aí. Quantos pontos o Fortaleza precisa para ser campeão? Tem que ganhar tipo 7, pô, daí. 7 ou até mais que isso, entendeu? É muito. A gente não está falando de uma permanência ou de um acesso para a Série B. A gente está falando para título. Título é, assim, trabalhar com vitória em cima de vitória. O recorte do Fortaleza nos últimos jogos não o credencia para esse título. Pode ser, e aí vou concordar. É a mesma coisa. Se tivesse ganhado o Grêmio, hoje eu estaria aqui dizendo o Fortaleza voltou para a briga do título. Eu não tinha o menor problema de reconhecer. Não, tava 2 pontos, como é que voltou? Eu estaria, porque o que falta para o Fortaleza é o desempenho fora de casa, Fred. Sim, eu sei. Mas vai voltar até o fim. Vai ser no bambo. Mas não foi isso que você falou? A única chance é no bambo. Mas o que é que você falou? É uma rodada confiante, uma rodada que desconfia. Por exemplo, vai ganhar do Atlético Mineiro. Vamos pegar esse cenário. Vai o quê? Volta todo mundo, Minhoca. Tá brigando partida e tal, não sei o quê. Aí perde pro Palmeiras. Tá saindo da briga e tal. Então, se ficar nessa, você tem que olhar a média. O rendimento do Fortaleza, a campanha até aqui, ela é sustentada pelo segundo terço do campeonato do Fortaleza. O Fortaleza está brigando pelo título porque ele fez pra caralho um segundo termo foda. No atual contexto, o Fortaleza não está indicando que vai brigar por esse título. Continua ainda líder do retorno. Mas isso não vai contar. O cara no final do plano, o cara assim, fui campeão do retorno. Isso não vai contar. Eu acho que a discordância ainda é semântica. O melhor campeão. Se ele for campeão do... Ei, Minhoca, se ele for campeão do retorno, ele brigou até o fim. Para ele parar de brigar, ele tem que ser ultrapassado e perder o título do retorno. Porque se ele for campeão do retorno, ele vai somar mais pontos que Botafogo e Palmeiras até o final. Enfim, eu ainda digo assim, se o Fortaleza perder os 9 jogos que faltam, ele disputou o título. Ele venceu. Eu nunca falei, Arthur, só para deixar claro. É porque às vezes o nosso debate fica às vezes vocês falam certo. Tu não vai dizer que tu nunca falou que o Fortaleza não disputou o título, não, né? Eu falei isso há 3 rodadas, que eu não vi o Fortaleza sendo campeão. Não, peraí, Minhoca. Tu falou isso 80 vezes aqui no programa, que o Fortaleza não disputa o título, pô. Mas eu cheguei a falar, no mesmo dia que eu falei, é porque, assim, e aí, claramente, eu sou uma pessoa, eu não sei, eu sou um péssimo comunicador. Isso aí eu não tenho o menor problema de esconder de ninguém. Eu sou um péssimo comunicador. Naquele mesmo dia que eu disse que o Fortaleza não disputaria o título, eu falei que o Fortaleza estava brigando para título. Eu cheguei a utilizar ainda esse termo. Utilizei, de maneira até incoerente da minha parte.
Eu sei que matematicamente ele briga para título. Eu só estou dizendo que o Fortaleza não tem chance de ganhar o título da Série A, porque o Fortaleza, nesse momento, não tem desempenho de uma equipe que vai brigar, de fato, pelo título da Série A. Ele pode se aproximar, ele pode ser segundo lugar, mas voltar a ser líder até o final do campeonato, eu acho que o Fortaleza não vai. Esse cenário, eu acho que não vai acontecer. Nesse momento, ele está a 5 pontos contra uma equipe bem melhor do que ele, com uma equipe que está entre o líder e ele, também melhor do que ele. E nesse momento, o Fortaleza vai ter que apresentar um futebol melhor. O Vojvoda não vem fazendo boas escolhas, jogadores com queda de rendimento. Se isso tivesse que acontecendo, o que está acontecendo com o Fortaleza era para estar acontecendo com o Palmeiras, com o Botafogo. Se tivesse esse indício agora, com Botafogo e Palmeiras, era a melhor notícia para o Fortaleza. Porque se essa pontuação começar a reduzir, pode ser que 72, 73, o Fortaleza tenha chance. A grande questão, e aí eu não estou olhando só para o Fortaleza, eu estou olhando para os outros dois. Eu acho que Botafogo e Palmeiras, o campeão vai bater 75, 76, 77, e não acho que Fortaleza, infelizmente, não vai chegar nessa pontuação. A minha lógica, ela parte exatamente por esse motivo.